O item 11 do nosso material didático de História da Igreja, o item 12 diz Emericianos. Bom, esse aqui seria um dos primeiros grupos que eles apareceu de pessoas rejeitando o batismo de recém-nascido nesse período, porque normalmente quem era capturado era morto. Então as igrejas elas tinham desaparecido, né? Estavam escondidas nas montanhas. Mas esses emericianos eles são anabatistas, ou seja, são igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, mas diz que o homem que começou a pregar, o pastor dessa igreja, ele antes era católico romano, mas ele se converteu às igrejas anabatistas. As igrejas anabatistas, vocês pensem também, a maioria também eram pessoas que viviam numa simplicidade muito grande, porque tinham que viver no campo escondido do que eles plantavam e colhiam, assim eles comiam, ok? Muitos também eram pessoas assim com dificuldade para ler. Nesse período aqui, o número de pessoas que sabiam ler era pequeno. No meio cristão, provavelmente eles sabiam ler para ler a Bíblia. Como eu conheci na igreja muitos irmãos, o meu pai mesmo, ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. Tá bom? Então essas pessoas viviam, vamos dizer, numa pobreza grande. Muitos não iam, eles não podiam nem ir para a escola, senão eles eram capturados, ok? E esse grupo diz que eles surgiram então a partir de um católico, um padre, que, como nós dizemos na igreja, aceitou Jesus como Salvador. Ele começou a pregar, mas aí alguns católicos acusam ele dele ter até se envolvido com violências, né? Mas outros historiadores não citam nada sobre isso, então nós ficamos na dúvida. Mas ele cita também, agora eu vou citar aí um historiador do livro dos Mártires, né, que ele faz um comentário sobre esse período e esse grupo de anabatistas. Ele diz: no ano 1147, século XII, eram chamados de emericianos, devido a Henrique de Toulouse, considerado como seu mais eminente predicador, e devido a quem não admitiam nenhuma prova de religião, além do que pudesse deduzir das próprias escrituras. O partido papista lhes deu o nome de apostólicos. Eu comento: os católicos criavam nomes para identificar as igrejas que não se submetiam aos seus ritos. Os emericianos eram anabatistas, ou seja, a igreja que não aceitava o batismo de recém-nascido. Então, esses emericianos seriam até pastoreado por um ex-padre católico. Isso vai acontecer diversas vezes, principalmente depois da Reforma. Vai ter um muito famoso que nós vamos estudar depois, chamado Menoscinos. Ele era católico, ele era um grande estudioso, até que ele percebe que está tudo errado na Igreja Católica. Ele sai e encontra um grupo de anabatistas, como esse aqui. Então esse aqui é um caso similar. E depois nós vamos falar mais, né, sobre esse Henrique de Toulouse, que teria gerado esses emericianos aqui contado nesse livro dos Mártires.